Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Vamos generalizar tudo aquilo que fizemos. Então, se eu tenho um plano cartesiano e eu tenho dois pontos, pode ser dois pontos quaisquer. Se eu não conheço esses pontos, em matemática eu posso representá-los utilizando as letras do alfabeto. Então, eu digo que aqui eu tenho o ponto A, eu chamo de x0, y0, e o ponto B eu chamo de x e y. Esse zero e esse não, que não tem o zero, significa apenas para distinguir os dois pontos. Então, vamos representar esses dois pontos de forma aleatória, de qualquer forma no plano. Desenhando o plano, teremos o eixo x e o eixo y. Vamos marcar o ponto A. No eixo x, eu tenho o x0 e tenho o x. Marquei aqui, ó, x0 e o x. Para o y, eu tenho o y0 e o y. Marquei aqui, ó, y0 e o y. Vamos marcar o ponto A. x0 com y0, eu tenho o ponto A. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto B. X e y. E eu quero descobrir uma fórmula para calcular a distância de A até B. Do mesmo processo que fizemos no caso anterior, eu consigo traçar um triângulo retângulo juntando o ponto A ao ponto B. Olha o nosso triângulo aqui. Se é um triângulo retângulo e eu quero calcular a distância de A até B, que eu chamei de D, eu tenho que saber que a relação mais conhecida sobre o triângulo retângulo é a relação do Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observem comigo. Eu preciso saber quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o que eu quero encontrar. Chamei de D, é a distância de A até B. Então, no lugar da hipotenusa, eu coloco D ao quadrado. É igual. Depois apareceu escrito aqui cateto. Eu tenho dois catetos, o que está de verde e o que está de azul. Como agora eu não tenho número, quem está no ponto x0 e quer chegar no ponto x, não dá para contar as casas que anda. Mas eu posso pegar o final e subtrair do inicial. Então, quem é um cateto meu? Vai ser x menos x0. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais, quem é o outro cateto? É o que está de verde. Esse cateto de verde, pessoal, ele sai do y0 aqui e chega até o meu ponto y. Novamente, como eu não posso contar a quantidade de casas, para eu descobrir esse comprimento, eu pego o ponto final e subtraio do ponto inicial. Então, esse cateto vale y menos y0 ao quadrado. Como eu quero o valor só da distância, eu não quero o valor da distância ao quadrado, quem é potência vira raiz. Então, eu venho aqui e coloco isso, ó. Então, essa fórmula grande, que assusta alguns alunos no ensino médio, nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras. E ela se tornou mais fácil porque a gente viu uma aplicação dela com números no exercício anterior. Então, para calcular a distância entre dois pontos, qual fórmula que eu uso? Então, vou colocar aqui de outra cor para vocês não esquecerem. Se você quer calcular a distância entre dois pontos, você vem aqui e faz. A distância entre A e B sempre vai ser x
x de um ponto menos x do outro ponto ao quadrado, tudo dentro da raiz, mais y de um ponto menos y do outro ponto, tudo isso ao quadrado. Quero que vocês observem que x menos x0 é esse pedaço, é quanto variou, é quanto eu andei. E quero que vocês não esqueçam que y menos y0 é esse pedaço, é quanto eu variei no eixo y. Então, essa fórmula é uma fórmula simples, basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Nesse exemplo, então, que eu apresento para vocês, eu peço para a gente calcular a distância entre os pontos A e B. Então, eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto B com a aplicação da fórmula. Já calculamos esse ponto lá atrás e deu raiz de 13, só que fizemos por lógica. Vamos agora ver como que ficaria utilizando a fórmula. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é o seguinte. Tenho dois pontos, escolho um dos dois, ou o ponto A ou o ponto B, e chamo de x0 e y0. Eu vou escolher aqui ponto B, por exemplo. Eu vou chamar isso aqui de x0, vou chamar isso aqui de y0. Se aqui é x0 e y0, aqui vai ser o x e aqui vai ser o y. Se eu quisesse ter chamado o A de x0 e y0, poderia? Poderia, rapaziada, sem problema algum. Foca na pergunta, o que eu quero calcular? A distância entre os pontos. Qual a fórmula que eu uso para calcular a distância entre dois pontos? Essa fórmula bonitinha aqui, ó. Linda, né? Então, vamos lá? A distância de A até B é igual. Agora, vamos ver. Quem é o meu x? Eu vou aqui e olho. O meu x é o menos 1. Então, eu venho aqui e ponho menos 1. Depois vem um sinal de menos. Quem eu chamei de x0? Eu chamei de x0 o 2. Eu venho aqui e ponho 2. Tudo isso ao quadrado, mais y menos y0. Olha lá, pessoal, novamente, quem eu chamei de y? Eu chamei o 3. E quem eu chamei de y0? Eu chamei o 1. Então, eu ponho 3, o menos da fórmula, 1. Tudo isso ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual. Menos 1 com menos 2 dá menos 3 ao quadrado. Mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Observe que isso daqui é quanto eu caminhei no eixo x e aqui é quanto eu caminhei no eixo y. Esse menos 3 aqui ele vai se tornar positivo. Por quê? Que a gente não caminha uma quantidade negativa. O que é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é você fazer o menos 3 duas vezes. Fazendo o joguinho de sinal aqui, menos com menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar mais 9. E 2 ao quadrado é 4. Conclusão, distância de A até B é igual a raiz quadrada de 13. A gente viu isso de duas maneiras, usando a lógica e agora com a aplicação da fórmula. Agora vamos a um outro exemplo. Vamos ver o que a gente vai precisar de pré-requisito para aprender esse exemplo. Muitas coisas. Para você entender essa atividade que eu vou postar agora,
você precisa ter noção de produtos notáveis. E se você esqueceu, eu sugiro que você volte no conteúdo lá do 8º ano e assista a nossa 4ª aula. Precisa saber resolver equação do 2º grau. Está na aula do 9º ano, na 12ª aula. Precisa saber fazer equações irracionais. Também está no 9º ano, na 15ª aula. Se você está preparado com esses conteúdos, vamos em frente. É uma atividade voltada para vestibular. Então, de olho no vestibular. Exemplo 3. Determinar o ponto P pertencente ao eixo OX, que é OX? Origem do eixo X. Então, esse ponto meu está em cima do eixo X. Toda vez que eu falo que um ponto pertence ao eixo OX, eu estou dizendo que esse ponto está em cima do eixo X. Então, eu sei que o meu ponto P que eu quero descobrir está em cima do eixo X e dista, ou seja, a distância dele é de 5 unidades do ponto Q. Se você não entendeu nada, vai a primeira dica. Faça o desenho das informações dadas no exercício. Isso vai facilitar, meu amigo. Vamos lá, então. Tenho o plano cartesiano. Eu sei que o meu ponto P está em cima do eixo X. Todo ponto que está em cima do eixo X significa que o Y vale 0. Lembra que eu comentei isso anteriormente? O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho o ponto Q. Quem é o ponto Q? O 6 e o 3. O 6 para X, o 3 para Y, marcando o ponto Q. O que mais que eu tenho de informação? Eu sei que a distância entre o ponto Q e o ponto P é de 5 unidades. Ó. Pronto. Então, eu tenho a distância, tenho 2 pontos e quero encontrar quem é o ponto P. Como que eu resolvo isso? Com desenho ficou mais fácil de entender. Dica 2. Observe que temos a distância entre os 2 pontos, que é 5. Temos a coordenada do ponto Q, que é 6 e 3. E queremos encontrar o ponto P que está em cima da reta X. Isso daqui. Como que eu resolvo isso? Se eu tenho 2 pontos e distância, eu aplico a fórmula da distância entre 2 pontos. Agora vamos dar uma brincadinha aqui de conversar com esse exercício. Olha bem. Quem é o DAB? Ah, professor, o DAB é a distância do ponto A até o ponto B. No caso, eu não tenho ponto A e B. A gente está falando em ponto P e ponto Q. Então, qual é a distância entre esses 2 pontos? É 5. Então, 5 é igual. Vamos lá, então. Agora eu tenho 2 pontos, x e x0, y e y0. Ó, x e y é um ponto, x0 e y0 é outro ponto. Então, vamos fingir que isso daqui, ó, é o nosso x0 e vamos fingir que esse aqui é o y0. Esse aqui é o meu x e esse é o meu 0. Então, aqui ficaria a coordenada x e aqui ficaria a coordenada y. Quem é o x? É esse ponto que eu quero encontrar. Então, x menos. Quem é o meu x0? É esse ponto, o 6. Tudo isso ao quadrado, mais o y menos y0. Quem que é o y?
O y é o que eu chamei de zero. Quem é o y0? O y0 é o 3, então vai ficar menos 3, tudo isso ao quadrado. Vamos dar uma melhorada nisso? Fica 5 é igual x menos 6 ao quadrado mais 0 tira 3 é menos 3 ao quadrado. Vou melhorar mais um pouco isso daqui, ó. Vai ficar x menos 6 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá quanto? Mais 9. Então, mais 9. Qual é o meu objetivo? Encontrar o valor de quem? Do x. Para encontrar o valor do x, eu preciso resolver essa equação. Essa equação é uma equação irracional. Ela tem uma raiz. Então, vamos resolvê-la. Para isso, a gente precisa aprender como resolve equações irracionais. Colocando aquela equação anterior aqui, eu tenho 5 é igual x menos 6 ao quadrado mais 9. Eu vou inverter tudo isso. Eu vou virar a equação inteira só para ela ficar mais elegante, mais apresentável para vocês. Eu posso escrevê-la desse jeito, ó. Fica x menos 6 ao quadrado mais 9 igual a 5. Agora, como que eu resolvo essa equação? A primeira coisa que você precisa observar é que para eliminar a raiz, o primeiro objetivo seu é eliminar a raiz. E quando eu não tenho o índice aqui, é como se fosse um 2. Então, eu vou elevar isso ao quadrado. E se eu elevo um lado ao quadrado, eu elevo o outro lado também ao quadrado. Aí você pergunta, professor, por que você elevou ao quadrado? Tem uma propriedade em matemática que diz o seguinte, olha bem. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu posso cortar, isso vai dar 5. Se aqui fosse raiz cúbica de 5, para eu fazer essa raiz sumir, eu teria que levar isso aqui ao cubo, aí eu cancelo, e quem vai para fora é o 5. Como eu quero fazer essa raiz sumir, ela está elevada ao quadrado. Então, eu vou elevar tudo isso ao quadrado para eu poder cancelar. E tudo isso daqui vai para fora da raiz. Então, quem se manda é o x menos 6 ao quadrado mais 9. Agora, resolve o outro lado. 5 ao quadrado dá 25. E repito, se eu elevar um lado ao quadrado para fazer a raiz sumir, eu tenho que elevar também o outro lado ao quadrado para manter o equilíbrio na equação. Agora vamos resolver esse produto notável aqui, ó. Quanto que é x menos 6 ao quadrado? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 6 vai dar 12x. Mais o quadrado do segundo, 6 ao quadrado, 36. Se você não lembra essa regra do produto notável, você pode fazer isso daqui, ó. X menos 6 ao quadrado é x menos 6 vezes x menos 6. E aí você aplica a propriedade distributiva que você já aprendeu, ó. E não se esqueça de voltar às nossas aulas e revisar produto notável. Somando aqui, eu tenho mais 9 igual a 25. Eu caí numa equação de que grau, rapaziada? Numa equação do
segundo grau. Agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? A primeira coisa, eu preciso deixar ela igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 12x mais 36 mais 9. Esse carinha que está depois do igual mais 25 vai para lá e vira menos 25. Tudo isso igual a zero. X ao quadrado, não tem nenhum outro termo que tem x ao quadrado aqui, eu abaixo x ao quadrado. Menos 12x. Agora, 36 é número sozinho, 9 é um número sozinho e 25 é um número sozinho, quanto que dá? 36 mais 9, eu sei que dá 45, menos 25 dá 20. Então, mais 20 igual a zero. Agora, a gente precisa resolver essa equação bonitinha aqui do segundo grau. Porque o meu objetivo é achar o valor do x. Você pode fazer isso por soma e produto, você pode fazer isso por delta e bhaskara. Existem várias maneiras de se resolver uma equação do segundo grau. Então, vamos resolver ela aqui por quê, pessoal? Por soma e produto, por delta e bhaskara. Então, vou resolver ela aqui. Vamos ver. Se eu resolver essa equação aqui por delta e bhaskara, resolvendo a equação do segundo grau, eu vou obter duas respostas. Então, vou até marcar aqui para vocês, ó. Resolvendo essa equação do segundo grau, Se você não quiser usar soma e produto, você usa delta e bhaskara, que é delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o bhaskara, que me dá o valor do x, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Iremos encontrar duas respostas. Uma resposta vai ser x igual a 2. E a outra resposta vai ser x igual a 10. Agora vamos então finalizar nossa atividade. Nós resolvemos a equação e encontramos duas soluções para essa equação. X vale 2 e x vale 10. O que significa esses resultados? O mais importante de tudo é interpretar o que a gente encontrou, para não mecanizar. Então, vamos lá. Eu tinha um eixo XY, eu encontrei dois pontos na reta X. Eu falei que o X pode ser 2, como o X pode ser 10. E o que o exercício pedia que a gente calculasse? Queria que encontrasse dois pontos, queria que encontrasse um ponto P, eu não encontrei um, encontrei dois, e que a distância desses pontos fossem de 5 unidades do ponto Q. O ponto Q estava aqui, era o 6 e o 3. Moral da história, rapaziada. A distância de 2 e 0 até 6 e 3 vale 5. Pode fazer o teste, calcula a distância entre esses dois pontos. A distância entre o ponto Q e o ponto P também vale 5. Pode fazer o teste. Então, foi isso que a gente descobriu. Quais os pontos que andam pela reta X que distam. O que é isso? Que tem uma distância de 5 unidades do ponto Q. Então, esse é um exercício para a gente treinar para o vestibular.